Então, Laudinei, aqui a gente tem um ponto muito importante. Por favor, me acompanha na linha de pensamento. Eu até agora tenho demonstrado para vocês que a gente precisa mergulhar na revista espírita para que a gente possa compreender o espiritismo com maturidade, para que a gente possa realmente entender e se desapegar de muitas coisas. Existem aqueles que simplesmente criticam André Luiz, Chico Xavier, que dizem que André Luiz era um espírito obsessor, que Chico Xavier foi um desfavor para o espiritismo, e eu sou totalmente contra isso. Por minha opinião, não, por conta justamente do estudo do espiritismo. Porque o que fica muito evidente quando a gente entende o espiritismo é que o papel do médium é justamente intermediar a comunicação dos espíritos. Só que os espíritos que se comunicam podem ser de qualquer tipo, de qualquer elevação. É claro que um médium que tenha problemas ali morais, ele vai atrair espíritos também daquele mesmo patamar, daquela mesma sintonia. Isso é evidente que não acontecia com Chico Xavier. André Luiz era um espírito que com certeza era um bom espírito, ele queria fazer o bem. Só que é muito evidente já em nosso lar, quando a gente estuda o Espiritismo, a revista espírita, que André Luiz traz conceitos ali que são claramente oriundos de um espírito que estava em sofrimento. A gente precisa lembrar que ele mesmo diz que quando encarnado ele não tinha quase nenhuma ideia espiritualista. Ele não era ligado a isso. E ele carrega essa falta de espiritualidade, essa falta de conhecimento e também ideias ligadas aos dogmas católicos, né? Porque ele foi criado nesse ambiente para o mundo dos espíritos. E é por isso que eu demonstro sempre a importância de estudar a revista espírita. Lá na revista de novembro, se eu não me engano, ou outubro, não tenho certeza, de 1858, Kardec vai falar sobre a reencarnação. E ali ele demonstra que nem ele, nem Kardec, aceitava livremente, cegamente, aquilo que os espíritos diziam. Ele diz que sobre a reencarnação, por exemplo, eles tinham outras ideias, outras hipóteses, e que eles rebateram por muito tempo o que os espíritos mostravam para eles, por todos os pontos, até que, vencidos pela lógica, pela razão, a teoria, as opiniões que os espíritos davam a esse respeito demonstravam ser realmente a que atendia à razão. Então, assim, a gente precisa encarar isso com maturidade. André Luiz é um espírito. Ele deu a sua opinião, a forma de ver o mundo dos espíritos. Ela corresponde necessariamente à verdade geral? Não, muito longe disso. Existem diversos acertos, sim, em André Luiz. Existem diversas coisas científicas que ele disse e que a ciência humana está somente agora conseguindo compreender, chegando aos mesmos resultados. Isso é fato, mas também existem erros em André Luiz. E a gente não pode tomar como argumento de autoridade o fato de que tenha sido um espírito falando por Chico Xavier, por diversas razões possíveis. Chico foi uma ótima pessoa, ele queria fazer o bem, sempre. Por conta disso, ele entregou toda a sua produção nas mãos da FEB. Muitas das suas psicografias a gente nem nunca viu, porque elas foram diretamente transformadas em obras. Ou seja, havia um interesse ali, um interesse de, infelizmente, de lucro, né? Esse lucro, a gente sabe que a parte que pertencia ao Chico foi tudo para a obra de caridade, ele não ficou com nada. Mas, do outro lado, existia um certo interesse e essas comunicações, essas psicografias eram simplesmente transformadas em livros, em obras impressas e vendidas. Então, não existia ao redor do Chico um grupo de estudos, uma formação de grupos de estudos, de pesquisa que estivessem ali que falavam, peraí, André Luiz, isso aqui que você está falando vai contra aquilo que já foi dito não, que já foi desenvolvido pela ciência espírita lá atrás, que já está como princípio. Por que é que você está dizendo isto aqui? Tá? Estou falando de forma simplória. E aí sim, fazer evocações, investigar mais. Ninguém fez isso. Outro fator que contribuiu é que, com certeza, o Chico Xavier, na idade em que ele mais produziu, ele não conhecia ainda a Revista Espírita, porque a Revista Espírita só veio a ser traduzida para o português no final da década de 1950. A essa altura, a maioria das obras já estava impressa.
Agora, finalmente, nós precisamos lembrar que nós não podemos endeusar ninguém. Nem André Luiz, nem Emmanuel, nem Chico Xavier. Não acreditar cegamente em ninguém, nem em mim. Eu sempre digo isso para vocês. Não acreditem cegamente no que eu estou dizendo. Vão estudar. Então, estudem a Revista Espírita e eu lhes garanto que já no primeiro ano, em 1858, ou a gente entende o que está ali e passa a encarar o Espiritismo com maturidade, com clareza, ou a gente se apega simplesmente às ideias e a gente fica parado no tempo e fica dificultado por essas ideias.